galerinha do terceiro ano! Vamos continuar, né? Na verdade, vamos finalizar. Hoje é sexta-feira, né? Coisa boa. E a gente vai dar continuidade sobre as figuras geométricas. Só que é o seguinte, nós falamos anteriormente sobre sólidos geométricos, né? Vimos cilindros, cones, que mais? Esferas, prismas, pirâmides. Olha quanta coisa interessante, né? E hoje a gente vai dar continuidade, mas falando sobre o quê? Sobre figuras planas, tá? E essas figuras planas na matemática elas são chamadas de polígonos, tá? Os polígonos são realmente essas figuras planas fechadas, tá? Que possuem lados e não se cruzam, tá? Então se você vê o desenho de uma figura geométrica que ela se cruza, então ela não é um polígono, tá? É uma figura, na verdade, plana fechada que possui lados e não se cruzam. Esses seus lados, tá? Não se cruzam, tá? Fiquem bem atentos a isso com a ideia de polígonos, combinado? E também a gente tem lá para praticar também nossos conhecimentos, né? Dessas figuras planas que são chamadas de polígonos, tá? Que possuem vários lados e não se cruzam. Beleza? E lembrando que são figuras fechadas, tá? Não pode ter nenhum ponto aberto dessa figura. Lembrem-se muito bem disso. E é o seguinte, a gente tem alguns mosaicos, tá? Na página 20 lá do livro de matemática, que o Caio e a Melissa estão observando. O Caio pega e comenta que no meu mosaico só há polígonos. E a Melissa fala, no meu mosaico não há polígonos. Olha que interessante, né? E embaixo a gente tem um quadro, que temos as figuras verdes e amarelas. E ele fala que as figuras verdes não são polígonos. Por que não? Tá? Primeiro ponto, porque uma das figuras ela se cruza, né? No desenho do seu formato. E na outra, ela tem uma característica arredondada, tá? Lembrando que o polígono ele tem os seus lados, tá? Mas são retos, tá? Não possuem características arredondadas, combinado? Então ele pede pra gente fazer o seguinte, conversar com um colega ou com um professor e descobrir por que as figuras verdes não são polígonos, tá? Aí você vai registrar a sua conclusão aqui, combinado? Na próxima página, na 21, temos também para analisar um polígono também que aparece no mosaico de Caio, tá? E tem assim, esse polígono tem 5 lados e 5 vértices. E ele se chama pentágono. Pentágono porque possui 5 lados. Olha que legal. E embaixo tem para a gente escrever nos quadros abaixo o número de lados e o número de vértices dos outros polígonos que apareceram lá no mosaico do Caio que a gente viu na página 20. Então a gente tem um triângulo, a gente vai contar os lados e as suas vértices. Temos um trapézio, vamos fazer a mesma coisa, contar os seus lados e os seus vértices. E o hexágono, tá? Vamos contar os seus lados e o número de vértices também, combinado? E embaixo, na atividade mesmo, para valer, no primeiro, ele diz o seguinte, marque um X, a figura geométrica que não é um polígono. Bem fácil, né? A gente vai marcar um X na figura que não é um polígono. Prestem bem atenção, tá? Na página 22, temos lá um trabalho com encarte. Olha que legal, tá? A gente vai usar o encarte 5. Ele diz o seguinte, pegue o cubo que você montou anteriormente. Lembra daquele cubo que a gente montou? Destaque e monte os modelos do cilindro e de cone do encarte 5. Então, para quem já montou o cubo, né, agora vai montar o cilindro e o cone. Combinado? E coloque os apoiados em uma folha de papel sobre a mesa, como mostra a ilustração, tá? Tem um modelozinho da mesa para mostrando realmente especificamente como a gente deve fazer. Depois, contorne a base apoiada de cada um e responda a questão. Então a gente vai lá apoiar a figurazinha geométrica, né, o sólido geométrico, e vai fazer o desenho do seu contorno da sua base, lá na folha que está embaixo de cada um, combinado? Aí ele pergunta na letra A, qual desses contornos é possível traçar com uma régua? Né? Bem fácil, né? Qual deles, né? E qual contornos não são possíveis traçar com as réguas, com a régua, né? Então na letra A a gente vai responder qual o sólido geométrico que a gente consegue traçar com a régua, e na letra B o que a gente não consegue utilizar a régua, tá? Prestem bem atenção nisso.
E embaixo tem um bumerangue, na página 22, tá? Ele mostra, as figuras abaixo representam faces de um objeto que está na cena lá de abertura. Procure esse objeto e pinte as figuras com a mesma cor do objeto, tá? Então tem um objeto lá, bem parecido com essas formas geométricas, vocês vão lá procurar na cena lá de abertura da unidade, tá? E pintar com a cor correspondente lá do objeto da cena. Beleza? Bem simples esse bumerangue também. E o terceiro, ele diz o seguinte: o mosaico abaixo é composto de 4 peças iguais, formadas por figuras planas. Aí ele pergunta: quais figuras compõem cada peça desse mosaico? E quantas figuras de cada tipo compõem o mosaico completo? Beleza? Prestem bem atenção. Na página 23, vamos lá, sem cansar. Na página 23, a gente tem a quarta questão e ele diz o quê? Faça o que se pede. Tá? Ele diz o quê na letra A da quarta questão? Desenhe a malha quadriculada, o percurso que César, olha César, você aqui, fez sabendo que ele andou apenas sobre as linhas da malha. Combinando só sobre as linhas. Olha a primeira dica, né? Ele saiu do ponto verde e andou 2 unidades de comprimento para frente. Então a gente vai lá e vê como é que a gente vai fazer. Depois virou à direita e andou outras 2 unidades de comprimento para frente, ó. Preste bem atenção. Tanto é que ele fala que essa unidade de comprimento é justamente cada quadrinho, tá? Cada lado do quadrinho. E em seguida, ele repetiu esse último comando mais 2 vezes. Aí vocês vão traçar todo esse percurso aí, combinado? Na letra B, ele pergunta: o caminho de César lembra a forma de qual figura? Então, ó, com esses comandos, a gente vai conseguir formar uma figura com os passos de César. Olha que legal, fiquem atentos a isso, tá? E ele pergunta na letra C: quantos lados e quantas vértices tem essa figura, tá? Então, nessa figura geométrica que a gente vai fazer dos passos de César, a gente vai conseguir contar os lados e as suas vértices, combinado? Na quinta questão, tá, da página 23, ele diz o seguinte: Luiz recortou cada uma das figuras na linha tracejada. Vocês podem ver que nessas 2 figuras que o Luiz tem aí, tem 2 tracejos de linhas, tá? E que ligava 2 vértices, obtendo 2 outras figuras em cada recorte, tá? Ele recortou e conseguiu obter mais 2 figuras. Aí ele pergunta na letra A: quantos lados tinha a figura verde que Luiz recortou? Na B, quantos lados tem cada figura verde que Luiz obteve, tá? Na letra B, depois que ele recortou, né? Quantos lados tem cada figura verde? Na C, quantos lados tinha a figura laranja que Luiz recortou? Isso antes de recortar, tá? E na D, quantos lados tem cada figura laranja que Luiz obteve? Então, depois que ele recortou. Pensem bem sobre isso, tá? Na página 24, olha que legal. Ele entra até como uma pergunta: cadê a matemática? Olha que interessante. Ele pede para a gente fazer uma baleia. E nesse origami da baleia, ele mostra aí todo o passo a passo na página 24, tá? Que é o passo do primeiro passo até o 8º passo, para que a gente consiga montar essa baleia. Quero que cada um monte a sua também, tá? E na página 25, depois que a gente montar, tá? Que ele tem até o 9º passo, né? Na página 25, que já ela toda pintadinha, com seu rosto, com seus olhos. Vocês podem decorar como vocês quiserem, tá? Essa baleia de vocês. A gente tem algumas perguntas depois de montar essa baleia. Olha que legal. Ele diz lá no primeiro, qual é o formato do papel no primeiro passo. Então a gente vai lá conferir no primeiro passo qual é o formato. Não é? Qual é a figura geométrica que a gente vê no primeiro passo? Bem fácil, né? E cite uma característica geométrica dessa figura. Então a gente vai dizer que figura é essa e dizer uma característica dela. Por exemplo, o número de lados, o número de vértices, tá? Pensem bem. No segundo, ele diz o quê? Na dobradura, aparecem várias formas que se parecem com figuras planas. Quais figuras você identifica no 5º passo? Então a gente vai voltar lá no 5º passo e observar quais figuras a gente consegue analisar, tá? Quais figuras planas. Prestem bem atenção, beleza? O terceiro, ele pede para a gente colar sua dobradura
em uma folha branca e fazer o cenário para a sua baleia. Então, se vocês quiserem fazer um cenário, depois que terminar a dobradura, cola lá na folha branca e a gente desenha lá um cenário no mar, né? Principalmente. E a quarta e última questão da página 25, para a gente fechar com chave de ouro, ela diz o seguinte: a baleia azul é o maior mamífero do mundo e corre risco de extinção. Olha que parte triste, né? Realmente, ela está correndo grande risco de extinção. Aí ele pergunta: você sabe por quê? Não é? Faça uma pesquisa e registre sua conclusão. Então vocês vão pesquisar por que a baleia azul está entrando em extinção, tá? Beleza? Então, um super beijo do tio João. Caprichem na atividade, apesar que o tio João vai fazer essa atividade provavelmente junto com vocês. Quem puder antecipar, já vai antecipando um pouco, que na nossa conferência iremos fazer bastante, beleza? Então, beijo, abraço virtual e até a próxima.